Bom, pessoal, a gente vai falar, né, sobre como introduzir os óleos essenciais no seu consultório, ou quem ainda é estudante de nutrição também vai entender um pouco como colocar isso na sua rotina e futuramente também no seu consultório, e você vai poder empreender, né, mesmo que você não seja formado, mesmo que você seja ainda estudante, tá? Então, a gente vai separar essa apresentação em duas partes. Só um momento, que eu vou desativar aqui o áudio. Prontinho. Então, a gente vai separar em duas partes. A primeira parte, vocês vão entender um pouco sobre os óleos essenciais. O que são os óleos essenciais? Como eles atuam na nossa saúde? Como eles são extraídos? E as suas formas de utilização, né? As suas formas de administração. E a outra parte, nós vamos falar sobre a empresa, vamos falar como é o posicionamento da Aduterra no mercado, principalmente as suas projeções aqui no nosso país. E nós vamos falar também como introduzir os óleos essenciais no seu consultório. E se você não é formado, como incluir na sua rotina, na rotina das pessoas que você convive. E também isso é muito importante, né? Se você ainda é estudante de nutrição, para o seu posicionamento no mercado. E nós vamos falar também como fazer parte desse movimento do bem, compartilhando saúde natural e bem-estar para as pessoas. Então, mesmo que você aqui, que está assistindo essa apresentação, não tenha tempo, eu posso falar que uma palavra que vai caber muito bem para isso, que é o crescimento e o conforto, eles não coexistem. Então, se você hoje tem uma visão de crescimento, você precisa abrir a sua mente para sair da zona de conforto, para procurar e mergulhar em algo novo e que realmente vem crescendo muito, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a minha história, minha área de atuação e também vou trazer para vocês a experiência que eu tenho hoje com os óleos essenciais no meu consultório e nos meus pacientes. Então, falar um pouco para vocês brevemente sobre minha trajetória na nutrição, né? Eu sou nutricionista formada há 12 anos, eu me formei aqui na cidade de Caruaru, na FAVIP, e eu tenho algumas pós-graduações que eu fui fazendo ao longo desses anos. Então, eu sou pós-graduada em nutrição funcional e esportiva pela VP, que foi a minha primeira pós-graduação que eu fiz lá na Bahia, nutrição esportiva pela Estácio de Sá e nutrição, metabolismo e fisiologia esportiva pela Uniguaçu. Então, eu já tenho aí uma trajetória longa e eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Primeiramente, falando uma visão geral sobre a empresa, né? A Aduterra, ela é uma empresa já de 14 anos de história, não é uma empresa nova, embora muitas pessoas aqui no nosso país estão conhecendo agora há pouco. Ela foi fundada em 2008, é uma empresa americana, é uma multinacional, então ela já tem hoje em diversos países no mundo, e a sede global dela fica em Utah, nos Estados Unidos. Essa empresa, ela é conhecida como a maior empresa de óleos essenciais do mundo. A gente vai falar um pouco aqui também para vocês em relação à empresa, né? Como eu falei para vocês que a Duterra, ela foi sediada, né? Ela é sediada em Utah, nos Estados Unidos, porém, eles abriram a segunda fábrica que eles têm agora aqui no Brasil, onde foram investidos 50 milhões de reais nessa fábrica, que foi inaugurada agora em agosto de 2023. Ela fica em Joinville, Santa Catarina. Então, a Duterra, ela vai ter um crescimento ainda mais exponencial e os profissionais que estiverem abraçando essa empresa para implementar na sua rotina, na rotina das pessoas que conhecem, na rotina dos seus pacientes, também vai estar com ela nessa onda de crescimento. Então, primeiramente, falando para vocês, para quem é a do Terra, né? Para quem são os óleos essenciais. Então, primeiramente, é para quem quer usar os óleos essenciais em casa e com a sua família, porque nós aqui, como profissionais de saúde, nós precisamos aderir a esse estilo de vida mais saudável, né? Para que a gente possa entender, fortalecer a nossa crença naquilo que a gente prega e também para que a gente se torne exemplo, né? Porque o exemplo arrasta. E aí, se tratando da saúde natural, se tratando dos óleos essenciais, a gente precisa também usar, ter essa experiência para que a gente possa falar para as pessoas. Então, isso aqui também é para quem busca ter um estilo de vida mais saudável e também mais natural.
Também é para quem quer se desenvolver profissionalmente e pessoalmente, para quem quer empreender, não tem medo de trabalhar, né? Quem quer alcançar a sua liberdade em todos os sentidos, e principalmente para quem tem agenda corrida, tem pouco tempo, né? E precisa fazer isso aqui em algo paralelo. Então, esse é um negócio que você pode estar implementando aí naquilo que você já faz, assim como eu tenho feito lá no meu consultório com os pacientes, sem que atrapalhe aquilo que eu já faço. Então, eu falei para vocês que eu gostaria que vocês entendessem, né, o que são os óleos essenciais. Primeiramente, o que eu tenho para dizer é que é um produto do mecanismo de defesa natural das plantas. Eu costumo dizer que ele é como se fosse o sistema imunológico dessa planta. Eu vou dar um exemplo para vocês. A melaleuca, ela é uma planta onde ela vive muito bem nos pântanos da Austrália. Lá nós temos um clima que é muito propício para um crescimento de melaleuca. Então, imagine que essa planta ela está mergulhada no pântano, onde ela está cheia de fungos e bactérias, e ela está se defendendo contra esses fungos, bactérias, contra o clima. Então, ela vai produzir o óleo essencial, que é justamente esse mecanismo de defesa. Então, cada planta ela vai ter a sua liberação de óleo essencial. Então, os óleos essenciais, eles são retirados a partir de frutas, de flores, especiarias, tá? Então, a gente pode dizer que ela é a natureza invasada. Quando a gente pega um vidrinho desse, que a gente diz que o óleo essencial é um óleo puro, a gente diz que é a natureza invasada, e a gente tem aí, no caso, um produto de alto grau terapêutico. Então, o que é que eu quero dizer com um produto de alto grau terapêutico? Muitas pessoas confundem e comparam óleo essencial com aroma. Então, eu quero que você saia hoje dessa apresentação entendendo que os óleos essenciais, eles não são aromas. Embora tenham um cheiro delicioso, alguns de vocês conseguiram receber lá no dia da Perfecta Pharma, no Perfecta Science, a gente deu umas amostrinhas para vocês do Peppermint, né? Então, tem um aroma muito gostoso, porém o aroma, ele não gera uma questão de tratamento, ele não vai ter uma terapia para o nosso corpo, para a nossa saúde. Quando a gente fala no óleo essencial, ele vai ter um poder terapêutico, né? Então, cada óleo ele vai ter a sua devida indicação. Esse olhinho que a gente também experimentou com vocês, que foi o Peppermint, uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Ou seja, o óleo essencial ele consegue ser de 50 a 70 vezes mais concentrado do que a erva. Então, diferentemente de um chá, que também é maravilhoso, eu sou muito adepta aos chás, prescrevo bastante essa fitoterapia para os pacientes. Embora o chá também já seja muito bom, imagine só a gente pegar o óleo essencial, onde uma gotinha ela tem essa concentração maior de ativos, né? Então, a gente consegue ter uma adesão muito maior do paciente, até na questão da praticidade e também no grau de potência e no grau terapêutico. Aqui eu gosto sempre de trazer esse estudo na apresentação, porque eu estou falando aqui com profissionais de saúde. Então, nós, como profissionais de saúde, precisamos sempre ter um cuidado quando a gente vai indicar qualquer produto, qualquer suplemento, em ter embasamento científico, né? Então, os óleos essenciais, eles têm muitos estudos, inclusive esse estudo aqui, ele veio da base do PubMed, que é a maior revista, né, de relevância médica, onde tem vários artigos relevantes da área de saúde, e aqui vários estudos mostram, por exemplo, a lavanda, que ela é um dos óleos mais estudados hoje para o tratamento de ansiedade, para o tratamento de depressão. Então, existem inúmeras publicações científicas mostrando a eficiência do óleo de lavanda, por exemplo, na atividade do sistema nervoso central, onde nós temos uma comprovação que ele seja tão eficaz quanto um medicamento de tarja preta. Porém, a gente precisa lembrar que aqui a gente não vai ter a associação de efeitos colaterais. Então, aqui não se trata de um produto da moda, embora muitas pessoas estão falando hoje. Então, a gente precisa estudar bastante sobre isso, mas não é um produto da moda e não é por isso que a gente está aqui. E sim para a gente falar de ciência, né, e uma ciência prática que realmente solucione, né, os problemas das pessoas que a gente vai atender ou que a gente convive, né, na nossa casa também. Então, tem três coisas muito importantes
que eu quero que você coloque na sua cabeça quando alguém lhe perguntar sobre óleos essenciais. Primeiro fato importante é que eles são mais seguros do que a maioria dos remédios alopáticos, porque eles são produtos 100% naturais. Então, eles não têm associação de efeito colateral e não viciam. Todo medicamento, assim como, por exemplo, um analgésico, um anti-inflamatório, um medicamento que a gente julga ser mais simples, todos eles vêm com bula, porque existem associação de efeito colateral e nós, como consumidores, precisamos estar avisados dos possíveis efeitos colaterais. Um óleo essencial, quando você recebe na sua casa, se ele é puro, você não recebe bula. Então, é um ativo que a gente tem total segurança de dizer que ele acaba sendo mais seguro. Outro ponto importante é que eles são mais eficazes, né? Então, uma coisa que as pessoas perguntam muito é realmente se ele é eficaz. Então, os óleos essenciais, eles têm uma afinidade com a nossa membrana celular, lembrando que a nossa membrana celular, ela tem uma camada lipídica, ou seja, ela tem uma camada gordurosa, e os óleos, eles conseguem ultrapassar essa barreira celular, agindo, por exemplo, ali, reduzindo impurezas, ameaças no interior das células contra vírus e bactérias. Então, os óleos essenciais, eles conseguem agir a nível celular, além de também ter ação no nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, quando a gente faz o uso da forma que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E o terceiro ponto também que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês é que eles são mais baratos. Então, quando a gente pega um vidrinho desse, além da gente dividir a quantidade de gotas que a gente vê que sai por centavos, o óleo essencial, ele não tem validade e eles são mais versáteis. Então, eu falei para vocês, por exemplo, o peppermint. O peppermint, ele é um óleo muito versátil, porque a gente pode usar para dor de cabeça, para enxaqueca, para náuseas, né, enjoo matinal, enjoo de viagens. Ele também é um óleo energizante, ele também é um óleo expectorante. Então, a gente consegue, num único óleo, ter uma versatilidade. Diferente de alguns medicamentos que você tem que ter medicamentos específicos para cada situação. Então, eles saem muito mais baratos também do que alguns medicamentos quando a gente compara. Então, esses são três pontos que são muito importantes trazer aqui para vocês. Outro ponto muito importante, que é um dos pilares, né, que a Aduterra se baseia na formação dos óleos. Nós somos o único óleo essencial do mundo que você vai encontrar esse selo, que é o selo de pureza testada e garantida. Esse selo, ele garante que o nosso óleo, ele não tem enchimento adicionado, não tem ingredientes sintéticos, não tem contaminantes que sejam prejudiciais para a nossa saúde dentro do vidro. E como é que eles conseguem fazer isso? Cada vidrinho desse, ele passa por mais de 50 tipos de testes diferentes. Então, são vários tipos de testagem fora dos laboratórios da Aduterra, dentro do laboratório da Aduterra, para garantir que esse produto ele seja realmente puro, né? Eles fazem toda a coleta desse produto, das plantas colhidas no seu habitat natural, para garantir que eles sejam mais potentes e mais concentrados. Esse selo, ele garante também que a gente possa, inclusive, fazer a ingestão, que já já eu vou falar um pouco para vocês. Então, são rigorosos testes de qualidade que asseguram esse grau de potência para ter realmente uma ação e também que esse óleo seja autêntico e não seja adulterado. Então, também falei para vocês que a gente iria informar as formas de administração, as formas de uso. Então, os óleos essenciais, eles podem ser usados dessa maneira, que é o aromático, que é a maneira mais conhecida. Então, a gente pode usar no difusor, onde a gente usa o difusor ultrassônico, que garante que 98% desses óleos, eles sejam realmente absorvidos, ou pode ser feito em mão de concha, e a gente ensina também como fazer essa inalação em mão de concha para que tenha realmente a ação que a gente precisa com aquele óleo. Então, essa é a forma mais conhecida. Os óleos essenciais da Duterra são os únicos também do mundo que a gente pode indicar a ingestão. E já já eu vou mostrar para vocês quais são os óleos que eu mais indico também no consultório. Então, nenhum outro óleo essencial a gente pode indicar ou recomendar que a pessoa faça a ingestão, porque a maioria dos óleos essenciais do mercado, eles vêm com algum contaminante, vêm com algum aromatizante. Então, por não serem puros, a gente não tem essa segurança de fazer a ingestão.
E a outra maneira é a maneira tópica, passando diretamente na pele, em alguns pontos que a gente tem a absorção. Então, lá no consultório, uma das formas que eu uso bastante com os pacientes de maneira tópica, vocês devem ter visto lá no dia do evento, é a utilização dos blends. Alguns óleos a gente pode fazer a aplicação direta, por exemplo, o óleo essencial de lavanda da Doterra, ele é um óleo que não precisa ser diluído e eu posso passar diretamente na minha pele. Porém, a gente também pode fazer o preparo dos blends para a gente vender no consultório, para passar, para escrever para os pacientes, para as pessoas também que a gente conhece, se não atende em consultório. Por exemplo, aqui eu tenho um blend que eu produzo no consultório, que é o blend de ansiedade, onde eu tenho 3 óleos essenciais, e aí ele vem no rolão e o paciente vai passar, lembrando que ele ultrapassa a barreira celular, então ele tem uma ação maravilhosa. E aqui eu tenho o blend também de energia, concentração e foco, que é um blend também que sai muito, o pessoal usa bastante, que ele é muito interessante para quem tem uma rotina muito agitada, trabalha muito com a função cognitiva, precisa melhorar essa questão do tempo de reação, melhorar a performance cognitiva, ele acaba sendo muito interessante. Então, essa maneira tópica também é uma maneira que a gente, como profissional de saúde, pode indicar bastante. Então, vejam como existe uma versatilidade, inclusive um único óleo como o de lavanda, por exemplo, a gente pode usar aromaticamente, topicamente e também pode fazer a ingestão. Vamos lá, aqui nesse mapinha vocês podem ver todos os países onde a Aduterra ela vai buscar as matérias-primas. Como eu falei para vocês, eles têm esse cuidado de buscar a matéria-prima onde a planta ela está no seu habitat natural para garantir um grau de potência desse óleo. Então nós temos aí, por exemplo, a melaleuca que vem da Austrália, o peppermint que vem dos Estados Unidos, o lemo que vem da Sicília na Itália. Então cada planta vai ser buscada no seu habitat natural para garantir essa potência. Aqui eu vou falar um pouco também para vocês sobre alguns óleos, tá? Esses óleos aqui são óleos também muito coringa que a gente utiliza, por exemplo, na formação dos blends tópicos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o frankincense. O frankincense, ele é um óleo também que eu uso bastante nos blends, porque esse daqui, além dele ser um óleo que ajuda na regulação hormonal, auxilia no equilíbrio do humor, na pele tem função rejuvenescedora, regenerador celular, ele potencializa a ação dos outros óleos. Então, quando eu coloco esse óleo junto de outros óleos para fazer os meus blends, eu consigo potencializar a ação do meu óleo. Outro óleo bem interessante é o óleo de copaíba. A copaíba que a Doterra busca é aqui no Brasil, nós temos a melhor copaíba do mundo lá na Amazônia. Então, a copaíba ela é ideal para a saúde celular, imunológica e inflamações. Então, a copaíba ela é 200 vezes mais potente do que o cannabis medicinal. Ela é cicatrizante, ela é anticancerígena, também antibacteriana e uma potente anti-inflamatória. Essa copaíba eu costumo usar, por exemplo, no mel, onde eu faço uma misturinha com o guarde, que é um óleo essencial para a imunidade, com o lemon. Também costumo utilizar ele de maneira sublingual. A gente também pode fazer a utilização da copaíba em blends para dores articulares. Então, como eu falei para vocês, existe essa versatilidade nesse óleo também. O Balance também é um óleo que eu gosto bastante, porque o Balance, ele é um óleo que auxilia no suporte para o equilíbrio emocional. Então, esse é um óleo que ele auxilia na diminuição da ansiedade, da irritabilidade, ele alivia o estresse e ele coloca as emoções no controle. O que eu sou apaixonada por esse óleo? Ele é um óleo que ele acalma sem trazer sonolência. Então, ele é um dos óleos que eu incluo no meu blend de ansiedade, que eu uso, inclusive, no meu dia a dia, que tem me ajudado bastante, porque ele ajuda a acalmar sem dar sonolência. Inclusive, esse é um óleo que crianças podem usar. A gente tem estudos mostrando, tem experiência de mães que a gente conhece, que utilizam esse óleo para acalmar as emoções em autistas. Então, é um óleo também que é muito utilizado também aí no autismo. O Brief, ele é um óleo essencial, na verdade, ele é um blend patenteado, só a Doterra tem esse óleo. Ele é um óleo para o suporte do sistema respiratório.
Então, para aquele paciente, ou para você, ou para alguém que você conhece, que tem ascites, né? Rinite, sinusite, alergia respiratória, né? Aquela pessoa que vive adoecendo, vive com resfriado, esse daqui ele auxilia nas rinites, alergias respiratórias, bronquite, auxilia na diminuição dos sintomas de asma. Se combinado com lavanda, ele é muito interessante para a apneia do sono, então, a gente também pode fazer essa utilização dele, né? Existe essa questão da sinergia com outros óleos que a gente pode trabalhar. Então, ele é um óleo bem específico para essa parte do sistema respiratório. Outro óleo que é um dos óleos mais conhecidos quando a gente fala de aromaterapia é o óleo de lavanda. Esse óleo aqui, ele auxilia, né, no relaxamento. Ele é um óleo que proporciona um sono tranquilo e ele também oferece suporte para a pele. A minha paixão do lavanda é em relação à parte emocional, né? Ele atua no nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, e ele auxilia na questão da ansiedade, insônia, estresse e tensão. Ele diminui a sensação de tristeza profunda, pode ser muito indicado também em sintomas depressivos. Então, é um óleo que, para suporte emocional, ele é muito interessante, além de poder ser utilizado em relação à questão de pele, coceira, queimadura, picada de inseto, algum corte, alguma ferida, é um óleo também que a gente pode usar diretamente na pele, para cicatrização. O peppermint, eu já dei uma palhinha para vocês, né? Ele é um óleo muito versátil, que eu gosto bastante. Ele alivia enxaquecas, também dá um suporte para a respiração, e o que eu gosto bastante dele é que ele é energizante. Esse blend que eu mostrei para vocês, de foco e concentração, ele tem também um dos óleos, o peppermint, porque o peppermint ele ajuda justamente a despertar. Ele, além de abrir as nossas vias aéreas, ele ajuda na nossa ativação. Então, é um óleo que eu gosto de utilizar bastante no pré-treino, por exemplo, por inalação. Nós temos aí alguns atletas de futebol, atletas de Palmeiras. Eu já tenho alguns pacientes que eu acompanho hoje que jogam futebol, adolescentes que já utilizam, né? Que eu já fiz a prescrição, já em uma alternativa para a gente evitar, por exemplo, um pré-treino, um estimulante aí diferente. Então, aqui a gente consegue dar mais energia, mais foco e mais concentração, além de poder ser utilizado, por exemplo, no tratamento de enxaquecas, dor de cabeça, enjoo, né, enjoo matinal, para aquelas pessoas que enjoam em viagem, para quem tem labirintite, tontura, ele é um óleo excelente para essa parte, que pode ser feito por inalação, também uso tópico quando a gente dilui em peles mais sensíveis, e também a gente faz ingestão. Tá? Eu sei que são muitas informações, mas no final vocês vão entender como é que vocês podem compilar todas essas informações, tá? Fica tranquilo. Aqui a gente tem aqui o lemon e o tangerine, que são dois óleos bem parecidos, são dois óleos cítricos. Ambos auxiliam no processo de desintoxicação do nosso organismo. O lemon, ele auxilia na imunidade e ele também estimula o nosso sistema linfático. O lemon, ele é muito concentrado, gente. Como eu falei para vocês, o óleo essencial, ele é de 50 a 70 vezes mais concentrado do que a erva. Então, aqui nós temos, em uma gotinha de lemon, nós temos uma média aí de 11 limões. Então, seria impossível qualquer pessoa, né, consumir o sumo de 11 limões, e aqui a gente consegue fazer essa ingestão muito tranquilo. O tangerine, como eu falei para vocês, ele auxilia na desintoxicação, porém ele é um óleo também que auxilia na parte emocional. Ele é um óleo que os estudos mostram que ele induz mais a alegria, ele melhora a sensação de bem-estar, ele melhora o humor. Além de ser um óleo também, quando a gente usa por ingestão, seja na cápsula, seja na água, esse óleo ele também auxilia na nossa digestão. Então ele tem essa parte emocional para o bem-estar e também, quando a gente faz o uso interno, ele também auxilia na desintoxicação e também na nossa digestão. Eu selecionei aqui alguns óleos que eu tenho passado bastante para os pacientes e eu queria compartilhar isso aqui com vocês com muito carinho, tá? Primeiramente, nós temos aqui o Mix On Guard. Esse daqui a gente chama de guardião. Esse daqui ele é um blend também, um mix de óleos essenciais para o nosso sistema imunológico. Então, ele fortalece o sistema imunológico, ele auxilia nos sintomas de gripes e resfriados,
Ele auxilia em feridas infeccionadas e aftas, e ele auxilia na redução da fadiga crônica e doenças autoimunes. Esse óleo aqui eu costumo prescrever de duas formas para os pacientes. Uma são nos shots matinais, né? Então, no shot matinal, quando eu quero fazer mais um shot anti-inflamatório, que estimula mais o sistema imunológico, esse óleo aqui, ele é excelente. Eu peço para o paciente colocar 1 a 2 gotinhas desse óleo, com os outros ativos, caso queira, pode ser misturado. Então, se você quiser acrescentar aí um limão, um vinagre de maçã, uma cúrcuma, não tem problema dessa interação no shot, porque, como eu falei para vocês, aqui é um produto 100% natural, então não existe essa questão de interação com outros ativos. Então, esse óleo é voltado para o sistema imunológico. Esse outro óleo aqui é um mix de óleos essenciais também. Ele é um blend, uma mistura de vários óleos. A gente tem aqui anis estrelado, funcho. Ele é delicioso também, esse óleo, muito aromático, assim como um guarda, que também é muito aromático. Esse mix, como o nome já diz, Zengest, ele vai aliviar toda dor estomacal. Ele alivia enjoos, né, enjoo matinal. Ele é muito interessante para refluxo e azia. Eu tenho alguns pacientes que eu já estou fazendo a substituição, alguns pacientes que já tomam omeprazol há muito tempo. Lógico que se o paciente ele vem com a recomendação médica e está usando ali o omeprazol, é uma situação diferente, mas existem pessoas que usam cronicamente, né? O médico falou a data de início de término e o paciente acha que aquilo ali é para o resto da vida e fica tomando aquele medicamento para o resto da vida. Como vocês sabem, aqui alguns medicamentos eles podem até gerar hipocloridria, então isso acaba tendo um rebote, em vez de melhorar, pode acabar piorando se usa no longo prazo, fora a deficiência de vitamina B12 que a gente pode ter. Então, eu já tenho alguns pacientes que estão substituindo o omeprazol pelo Zengest. Minha mãe é uma delas, que aí eu também peguei no pé dela para ela fazer essa substituição. Ele também é um óleo que dá suporte para diarreia ou constipação. Então, pessoas que têm quadro de desbiose intestinal, é um óleo interessantíssimo. Pessoas que têm aí a questão de inchaço, gases, estufamento, má digestão, isso é o que a gente escuta muito, principalmente entre as mulheres. Então, esse é um óleo que eu utilizo bastante, tanto na minha prática, quanto na prática com os pacientes. Esse óleo aqui é um óleo que eu costumo usar bastante, gente, ou em cápsula vazia ou diretamente na água. Alguns pacientes eu prescrevo, por exemplo, no shot matinal. Então, quando eu quero fazer aquele shot matinal, que ele é um shot matinal mais digestivo, né, onde eu vou botar ali um limão, ou um vinagre de maçã, ou uma cúrcuma, eu acabo fazendo também a aplicação, né, a introdução do Zengest. Então, ele é um óleo também que auxilia na intoxicação alimentar, então, é um óleo também muito utilizado aí para os profissionais de saúde. Outro óleo também que eu utilizo bastante é o óleo Smart Sasse, que também é um mix de óleos essenciais. Esse óleo aqui, ele é muito conhecido para o suporte no emagrecimento. Eu costumo passar esse combozinho, que é o Smart Sasse com o Grapefruit. O Smart Sasse, ele também é um blend, né? Ele é uma mistura de vários óleos essenciais. Ele tem casca de toranja, ele tem o gengibre, ele tem canela, então é um óleo delicioso também, muito aromático. Ele auxilia no equilíbrio do açúcar do sangue, inclusive ele ajuda a diminuir a compulsão por doce, então é um óleo bem interessante para mulheres. Ele também auxilia na perda de peso, né? Estimula o nosso metabolismo, auxilia no controle, na verdade, de apetite e desejo. Também é um óleo que estimula a desintoxicação e a limpeza do nosso corpo, a eliminação de toxinas, porque ele é um estimulante, né? Ele dá um apoio para o nosso sistema linfático. Então, ele é um óleo bem interessante para quem reclama de retenção de líquido. Temos aqui também o mix de óleos, que é o grapefruit. O grapefruit, ele é um óleo que auxilia na desintoxicação, na celulite, então eu digo que é um óleo feminino, né? Esse é o óleo que eu indico muito para as mulheres, porque ele é um óleo que auxilia no equilíbrio da progesterona.
Então, todo mundo sabe aqui, principalmente, ou quem tem esposa, né, mulher em casa, ou quem é mulher, sabe que no período pré-menstrual a gente tem muita oscilação nos níveis de progesterona, e por isso, né, a famosa TPM, a gente tem mais vontade de comer doce, fica mais inchada. Então, esse é um óleo muito interessante, porque ele auxilia na desintoxicação, tem um poder anti-inflamatório, equilíbrio da progesterona, então ele auxilia nos sintomas da TPM relacionado a edema, porque ele estimula o nosso sistema linfático. Ele também auxilia na fadiga adrenal, então, no período de TPM, geralmente a gente tem uma queda muito grande de desempenho, né? O desempenho cognitivo, a gente se sente um pouco mais cansada, então, esse é um óleo que ajuda bastante também na parte da fadiga adrenal. Então, como vocês podem ver, esse daqui, ele é um combo perfeito para a gente utilizar juntos. São óleos que eu costumo prescrever também de duas formas. Ou com água, antes das principais refeições, ou, em alguns casos, uma colherzinha de chá de azeite. A pessoa já coloca lá o azeitezinho de oliva, eu já digo a quantidade de gotas que a pessoa vai colocar, porque quando tomado antes da refeição, ele vai ter um efeito sobre a saciedade. Então, tem essas formas de utilização deles. Outro mix que eu amo é o Zendocrine, também é um mix de óleos essenciais. Aqui, esse mix também eu trabalho muito nos shots matinais. Então, esse mix aqui, ele, como o nome já diz, ele auxilia no equilíbrio endócrino e no nosso equilíbrio, no caso, hormonal. Ele é um óleo muito interessante para o processo de desintoxicação, né? Então, a gente ajuda na limpeza dos rins, vesícula biliar e fígado. Ele é um óleo para desintoxicação, né? E eliminação de metais pesados. Ele também auxilia na fadiga adrenal e na exaustão, então, na questão do cansaço. Alguns quadros, né, de fadiga adrenal podem estar relacionados a um mau funcionamento hepático, então, isso aqui também vai auxiliar nessa parte. E também é um óleo que auxilia na prisão de ventre, né, na constipação, também para infecções do trato urinário, né? Então, pessoas que têm cistite aí ou de repetição, aqui é bem interessante. Esse óleo aqui eu costumo indicar 1 a 2 gotinhas nos shots matinais. Não é um óleo para usar o tempo todo, então a gente indica para o paciente usar um período, em outro período parar, porque ele estimula bastante esse processo de limpeza e de desintoxicação. Outro óleo também que eu uso muito com os pacientes é o ginger, que é o gengibre. Então, existe uma diferença entre indicar o ginger, né, do óleo essencial, e indicar o gengibre, aqui por ser muito mais prático e muito mais concentrado também para o paciente. Então, o ginger, assim como o gengibre, ele vai auxiliar no equilíbrio do açúcar no sangue. Então, para pacientes também aí diabéticos, tá com a hemoglobina glicada alta, ou que tem aí uma resistência à insulina, é bem interessante. Pacientes que não são diabéticos, mas precisam melhorar a captação de glicose, uma pessoa que treina, que está com alimentação muito rica em carboidrato, acaba sendo muito interessante para essa captação de glicose. O ginger também é muito utilizado para a redução do enjoo matinal, para náuseas. Então, aquelas pessoas também que têm dificuldade para comer pela manhã, porque acorda muito enjoado, ele é um óleo essencial que a gente pode fazer a inalação, que tem um cheiro maravilhoso, e ele é um óleo que também pode ser feita a ingestão, que é uma das formas que eu mais utilizo com os pacientes também. O ginger eu coloco geralmente no shot matinal. Então, eu não misturo tudo. Cada paciente eu vou vendo qual o ponto mais importante que eu quero trabalhar naquele momento. Então, uns eu passo os endócrine, outros é os ingeste, outros são o ginger, então eu vou vendo a necessidade de cada um e vou colocando. Então, o ginger, voltando para ele, ele tem um poder anti-inflamatório, também um poder antioxidante, também estímulo linfático, então, para a retenção de líquido é maravilhoso, e também ele atua como um cardioprotetor. Então, eu falei para vocês que iria dividir em duas partes, né? A primeira parte a gente falou um pouco aí sobre a empresa, sobre como os óleos são extraídos, as formas de administração, e eu mostrei para vocês aí alguns óleos. Eu mostrei poucos. Por quê? Porque, na verdade, existem, né, na Terra mais de 130 óleos diferentes. Então, teria que ser aqui, acho que
uma semana ou mais falando só sobre óleos essenciais. Então, isso a gente vai ter a oportunidade mais à frente para poder estar apresentando aí para quem fizer parte da nossa equipe também. Então, agora a gente vai falar uma parte muito importante, que é como implementar na sua rotina, no seu dia a dia. Antes de falar um pouco como você também pode fazer parte do movimento do bem, seja estudante ou seja formado, eu queria ver se Lívia está por aqui. Lívia é uma nutricionista, ela mora em Cachoeirinha e ela faz parte da nossa equipe. Não sei se ela está online aqui ainda. Lívia está Oi, aí? estou sim. Pronto, maravilha. Então, Pegou. gente, Lívia é nutricionista, tá? Ela faz parte da nossa equipe. Lívia já está um mês ou dois, Lívia, conosco. Vai finalizar no final desse mês, 2 meses. Vai estar Pronto, fazendo. perfeito. Eu queria, Lívia, que tu falasse um pouco como tem sido a tua experiência hoje, né, no consultório, se tem sido positivo, como é que tá com teus pacientes. Fala um pouquinho aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Lud já me apresentou um pouquinho, né? Eu sou nutricionista, trabalho em Cachoeirinha no meu consultório próprio. E quando a gente conhece eu falar sobre a terra, a gente fica, mas vai ser uma coisa a mais, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir. A gente pensa muito sobre isso. Só que aí, quando a gente conhece mais a fundo sobre, a gente vê que a do terra é uma coisa que só vai agregar. E mesmo para aquelas pessoas que têm uma correria, que a vida é bastante corrida, que tem bastante coisa para fazer, a gente consegue arrumar um tempinho, né? Aquele tempinho que a gente tem se dedicando todos os dias, estudando um pouquinho mais sobre os olhos, já são coisas que são suficientes e que a gente consegue ter uma ajudada boa na empresa. Então, como eu tinha comentado, vai fazer ainda 2 meses que eu entrei na empresa, mas assim, os resultados, se você se dedicar, fizer tudo certinho, é um resultado, é um retorno que meio que vem de imediato. É uma coisa que é rápida. E como eu estava apresentando aí, tem a questão dos olhos, tem a questão dos blinds que a gente faz. E uma das coisas que a gente mais utiliza em consultório, falando por experiência própria, eu até a gente comenta sobre isso, é a questão dos olhos, principalmente para o sono e para a ansiedade, que é uma coisa muito recorrente. A maioria dos meus pacientes é assim, peça-chave e realmente precisam utilizar. Aí, nesse caso, eu monto os blends, os pacientes compram, e aí, a partir daquele momento que o paciente vai comprando, eu sempre estou entrando em contato para perguntar como é que está sendo a experiência, se já começou a surtir efeito. E as pessoas, até o momento que eu tenho conseguido vender, que a gente chama assim, não é nenhuma venda, nem a gente é vendedor, a gente é consultor do bem-estar, né? A gente promove saúde. Então, quando as pessoas começam a ver esses benefícios, é aquela coisa de, meu Deus, eu nunca que imaginava, porque é como se fosse uma coisa nova para a gente. Não é algo novo, a do Terra é uma coisa já de muito tempo, mas aí as pessoas estão começando a conhecer agora. Então, todos os meus pacientes que já estão fazendo uso, assim, os feedbacks estão sendo muito positivos, e às vezes a pessoa até fica com receio. Será que uma criança pode utilizar, um idoso, alguma coisa do tipo? E eu tenho muito paciente meu que tem crianças, filhos pequenos, de 1 ano e pouco, 3 anos e poucos, e são pessoas que estão utilizando óleo, principalmente para o sono. E o resultado é assim: utilizou a primeira noite, no dia seguinte a pessoa já vem falar comigo dizendo que amor, ajudou muito, e de uma certa forma ajuda tanto a vida daquela criança como dos pais também, como consequência. Então, minha experiência até o momento, né, pouco tempo ainda, mas até agora já vivi muita coisa, já vi muita apresentação, já estudei bastante. Mas assim, está sendo uma experiência muito produtiva, muito boa de verdade. E não só para mim, mas para as pessoas que estão fazendo uso do óleo também. E até porque eu também utilizo, né? A gente revende, fala dos óleos, mas primeiro e antes de tudo a gente tem que utilizar para poder falar para as outras pessoas como é que está sendo a prática. E realmente, quando você começar a utilizar, que vê os benefícios, assim, se apaixona, é uma coisa que realmente é muito boa, de verdade. Perfeito. Obrigada, viu, Lívia, por compartilhar Por aí com o pessoal. E até pegando o gancho nisso que Lívia falou aqui, hoje qualquer profissional da área de saúde ele não pode dar só aquele serviço. Então, por exemplo, hoje o nutricionista ele não pode só receber o paciente, quer emagrecer, faz um cardápio e entrega.
Hoje, a gente, como profissional de saúde, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas hoje que vivem muita ansiedade, problemas emocionais. A gente sabe que muitos problemas hoje da área física estão relacionados principalmente ao gatilho emocional. Então, boa parte das doenças físicas estão relacionadas à questão emocional. Infelizmente, cada dia mais a gente percebe que essa doença mental, essa parte emocional, ela tem só piorado e se agravado, inclusive conosco. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Eu não compartilhei no início com vocês, mas quando eu comecei a atender, gente, eu atendi em várias cidades. Eu atendi em Cachoeirinha, eu atendi em Recife, eu atendi em Custódia, eu atendi em Santa Cruz, em Toritama, eu atendi em Surubim, então eu atendi em várias cidades. E quanto mais paciente tinha, mais eu queria atender, eu fui procurando atender, porque quando a gente se forma, a gente quer mesmo pegar aquela demanda. Eu cheguei em uma época que eu atendia de manhã, de tarde, de noite. Eu cheguei a faturar R$ 50.000 em um mês no consultório. Porém, eu não tinha vida. Então, era manhã, tarde e noite. Eu atendia nos sábados, levava a demanda para casa, dormia 3, 4 horas por noite. Foi até na época da minha primeira pós-graduação, quando eu me formei. E eu comecei a adoecer fisicamente. Até então, não era uma doença emocional, era uma doença física, muito cansaço, muita estafa. Tinha dias que eu tinha que desmarcar um dia de atendimento, porque eu tinha sintoma de labirintite, eu só ficava boa quando eu deitava. Aí eu achava, não, agora eu estou boa, dá para eu ir. Quando eu me levantava, não dava 2 minutos, eu começava a ficar tonta de novo. Então eu sentia na questão física, e aí eu fui diminuindo a demanda. Porém, recentemente, alguns meses atrás, eu comecei a viver a questão emocional, não relacionado mais a hoje, porque eu fui vendo a necessidade de diminuir um pouco os meus atendimentos. E eu fui agregando mais, fui diminuindo a quantidade de atendimentos para ter uma demanda um pouco menor, para conseguir ter vida, conseguir viver com minha família, conseguir treinar, conseguir dormir, me alimentar bem. Então, eu consegui fazendo isso. Porém, mesmo fazendo tudo isso e atendendo um volume bem menor, hoje eu não atendo em nenhuma cidade, a não ser Caruaru. Eu fui tirando tudo, justamente para evitar estar me locomovendo. Mesmo fazendo tudo isso, eu comecei a sentir a questão emocional. Então, eu comecei de noite, eu ficava com falta de ar, principalmente no domingo, eu não conseguia pegar no sono rápido, eu demorava muito para dormir. Pela manhã, eu acordava muito enjoada, então, o enjoo matinal era muito forte, ao ponto de eu não conseguir, às vezes, até comer para poder ir para o consultório atender. Coração acelerado, batendo muito rápido. Foi daí que eu comecei até a usar muito mais na minha rotina a questão dos olhos. Eu já conhecia, mas nunca tinha implementado na minha rotina. E eu me apaixonei pelos olhos. Hoje eu não vivo sem. Eu passo blend, eu faço inalação, eu uso meu difusor durante a noite. Então, eu tive a experiência transformadora comigo. E as pessoas que eu convivo, eu vejo essa experiência. Assim, hoje eu vejo muito isso, que infelizmente, mesmo os profissionais de saúde, mesmo a gente sabendo que precisa dormir, que precisa descansar, a gente está vendo, vivendo uma era que as pessoas adoecem cada dia mais. Então, isso aqui é uma oportunidade até para você, não só trazer para os seus pacientes, né, os seus futuros pacientes, mas para você, principalmente, agregar na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua prevenção também. Então, para a gente poder cuidar da saúde das pessoas, a gente precisa primeiro olhar para dentro de si, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa saúde. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês como fazer parte do movimento do bem, né? Como levar mais saúde e bem-estar para as pessoas e como agregar isso aqui também no consultório de vocês. Então, dentro da Duterra, você pode ou ser uma pessoa como cliente preferencial, você pode entrar com o cadastro como cliente, que são para as pessoas que querem apenas usar os óleos, são as pessoas que querem desfrutar dos produtos com preço diferenciado, que aí eu vou mostrar aqui para vocês. Porém, eu quero incentivar vocês aqui a se cadastrar como consultor de bem-estar, que é a mesma coisa praticamente, porém, são para as pessoas que também, além de usar os produtos com preço diferenciado, são as pessoas que querem fazer também com a Duterra um negócio, as pessoas que querem implementar na sua rotina como um negócio. Então, são para as pessoas que querem compartilhar com as pessoas os óleos essenciais e querem construir negócio para receber um bônus mensal. Então, existem essas duas formas. Aqui a gente tem o benefício um, que é você conseguir consumir esse produto ou pegar esse produto com 25% de desconto. Então, qualquer produto, desde os óleos essenciais,
os difusores, as pomadas, qualquer produto que você for fazer o seu pedido na Duterra, você consegue comprar com 25% de desconto. E o benefício 2 é que quando você é cadastrado, você consegue participar do programa de fidelidade, onde nessa imagem eu explico melhor, que é falando sobre o cashback. Então, cada produto que você comprar vai acumular pontos para você. E ao passar dos meses, né, aqui, por exemplo, você entrou de 1 a 3 meses, você vai ter 10% de cashback. Então, a cada mês que vai passando, esse percentual de cashback ele pode chegar até 30%. Então, fora os 25% de desconto, você vai ter uma pontuação para depois você resgatar em novos produtos. Então, existe também essa possibilidade. Como funciona a liberdade financeira nessa empresa? Funciona você usando os produtos com 25% de desconto, porque, como o Livio falou, é importante a gente ter essa experiência, implementar na nossa rotina. Existem olhos para várias situações e necessidades, então você vê quais são as suas necessidades para você utilizar esses olhos. É você compartilhar com as pessoas, para que as pessoas conheçam os óleos essenciais, a saúde natural, e você vai ensinar outras pessoas, ensinar como elas podem usar, como elas podem implementar isso na rotina delas também. Aqui a gente tem a parte boa de ser consultor de bem-estar, que é os produtos, todos os produtos, eles marcam pontos, e esses pontos, eles viram dinheiro, que é a parte de bonificação, ele também é convertido em viagens e também promoções. Uma parte boa também de você ser o consultor de bem-estar é que você também ganha uma loja virtual personalizada. Então, você vai ter um link aí para um cliente seu, por exemplo, que quer comprar. Digamos que você não tem o óleo lá no seu consultório para repassar para o seu paciente. Opa! Para repassar para o seu paciente. Porém, com esse link que você fornece para ele, você consegue ganhar ainda 17% sobre essas vendas na sua loja virtual. Então, digamos que o seu paciente, você atendeu ele online, ou você tem uma amiga, não é sua paciente, mas ela mora em outro estado, e ela gostaria de comprar um óleo essencial a você. Você pode também fornecer esse link e ela compra diretamente no site, e mesmo assim você recebe sobre essa venda. A gente fala também, além dos ganhos iniciais que a gente tem no consultório, como eu falei para vocês, a gente pode ter ali, fazer a movimentação dos próprios óleos essenciais, a gente pode fazer os blends tópicos, a gente pode fazer os sprays para o cabelo, para a questão de queda. Então, isso é algo que a gente consegue ali já no nosso dia a dia gerar uma renda ali de imediato. A gente tem paralelamente o plano de carreira. Então, com o passar do tempo, quanto mais você vai se fortalecendo e fortalecendo a sua equipe, as pessoas que estão junto de você, você vai crescendo no plano de carreira. Então, esse gráfico ele mostra o seu crescimento. Nós sabemos que em algumas profissões a gente chega um momento que a gente não tem como crescer. Eu, como nutricionista, não posso crescer mais, porque eu não posso atender mais pacientes do que a minha saúde comporta. Eu não posso hoje pensar no financeiro e perder a minha saúde. Aqui nessa empresa, paralelamente, além de você estar ali construindo dentro do seu próprio negócio, daquilo que você já faz, você vai estar construindo um plano de carreira que não tem limite. Então, você pode continuar se desenvolvendo. E a parte boa é que você entrando na minha equipe, você vai ser mentorada por mim. Então, você vai ter a minha ajuda ali no seu desenvolvimento, porque dentro dessa empresa, para qualquer pessoa crescer, a gente precisa estar crescendo junto. Então, por exemplo, para que dentro do meu plano de carreira eu cresça e chegue no patamar onde eu quero, eu tenho que ajudar outras pessoas da minha equipe a crescer também. E aí, você decidindo fazer parte da equipe, depois eu vou te explicar com maior prazer como é que funciona esse plano de carreira. Existe também um bônus de liderança, que é um bônus que pessoas aí que têm uma graduação de premieres acima, a do Terra, ela pega o bônus nessa questão, ela paga mensalmente para a gente, eles pegam o faturamento, na verdade, o lucro anual, e ele paga para premieres acima uns percentuais. Por exemplo, Premier vai ganhar 1,25% de participação sobre esse lucro anual e a gente recebe mensalmente. Então, isso aqui é apenas um bônus a mais que a gente também recebe dentro do nosso plano de carreira. Uma coisa importante para trazer para vocês, como eu falei, são muitas questões, né? Quando a gente fala de óleos essenciais,
a empresa, cada óleo, e muita gente fica confuso, poxa, como é que eu vou fazer se eu decidir realmente iniciar, né, a utilização dos óleos para indicar para mais pessoas, como é que eu vou saber fazer isso? Então, primeiramente, você não vai estar só, você vai estar na minha equipe, eu vou estar ajudando você, você vai ter ali o contato direto comigo, e também a nossa equipe é a única equipe que fornece essa plataforma, que é uma plataforma de ensino digital 100% gratuita. Então, além de você ter uma consultoria com a gente, você também tem essa plataforma, tem vários vídeos, também tem muito material gráfico em PDF, e-books de como preparar esses óleos, além de eu ensinar, tem todo o material, as receitas para vocês, forma de indicação, falando sobre os óleos, as diferenças. Então, você vai ser treinado para que você saiba implementar isso na sua rotina, no seu dia a dia e com os seus clientes. Então, toda empresa, quando a gente vai entrar, a gente precisa fazer um investimento. Se você vai botar um consultório, você precisa investir. Se você vai botar uma loja, você precisa investir. Então, aqui não é diferente, porém, o investimento maior que você vai fazer é a sua dedicação, o seu tempo. Porque aqui é um investimento principalmente em você e na sua saúde, que é você comprando o seu kit de cadastramento. Então, você não paga para simplesmente trabalhar com aquilo. Você vai investir num kit que você recebe na sua casa para você já usar com você e você já usar esses óleos que você vai receber na sua casa, por exemplo, para fazer seus blends. Eu, quando fiz o meu cadastro, com 4 dias, meu kit chegou em casa. Uma semana, eu já estava prescrevendo blend no consultório. Com um mês, eu já tinha tirado, já tinha coberto já o que eu tinha investido no meu kit. Então, para vocês entenderem que aqui é mais uma questão de você ter o produto para você começar já a utilizar e trabalhar com eles. Então, existem vários kits, aqui eu separei 3, tá? Esse daqui ele é um kit muito completo, que é o kit Soluções Naturais. Esse kit aqui, esse seria o valor regular, porém, quando você entra, você compra com desconto. Então, você tem um desconto desse valor e você, no caso, consegue comprar por 2.990. Esse daqui é um kit que é um investimento um pouquinho mais alto, porque ele, além de vir mais de 20 tipos de óleos essenciais, ele vem shampoo, condicionador, ele vem difusor, ele vem um suplemento de polivitamínico, ele vem um ômega 3. Então, ele é um kit muito completo, por isso que ele tem esse valor. Tá? Um kit que eu acho que tem um custo-benefício muito bom é o kit essencial para o lar. Esse daqui é um kit que ele vem 12, né, na verdade 11 óleos essenciais de 15 ml. Então, ele vem vários óleos, aqueles que eu falei. Tem alguns óleos que eu não falei, por exemplo, aqui o melaleuca, mas que vem nesse kit. Os óleos de 15 ml, eles têm mais ou menos aí umas 300 gotas. Eu gostei, né? Fiz o meu com esse kit porque eu já fui usando no meu dia a dia, como eu falei, eu estava precisando utilizar, e também com esse meu kit eu já produzi alguns blends para o consultório. Esse kit ele vem o difusor ultrassônico, que diferente dos difusores convencionais, ele faz uma vibração ultrassônica na água. Então, quem não viu, mas ele faz uma vibração de aquela névoa, ela não é com uma névoa de vapor, né? Alguns difusores, ele sai um vapor ali onde faz uma peneira e aquele óleo ali está passando praticamente o aroma. Então, não adianta a gente pegar um óleo muito bom e a gente passar esse óleo numa peneira. Esse difusor, ele consegue extrair 98% do princípio ativo do óleo essencial para que ele tenha realmente a ação naquilo que a gente precisa. E esse kit também vem a pomada Deep Blue, que é uma pomada para a gente passar na parte muscular, em dores articulares, pós-treino. Então, é uma pomada analgésica, anti-inflamatória, ela dá aquela sensação de esquenta e esfria, então é bem interessante. Esse kit aqui, ele pode ser comprado em 3 parcelas de 546 sem juros. Então, qualquer kit desse você pode parcelar em 3 vezes sem juros, se você tiver interesse. E o último kit é o kit Living Brasil, que é um dos kits também mais vendidos. Esse daqui é conhecido como a farmacinha natural. Ele vem os mesmos óleos essenciais do kit anterior, então eles são 11 óleos essenciais de 5 ml. A diferença é que ele não vem o difusor e ele não vem o óleo, ele não vem o difusor e ele não vem o óleo maior de 15 ml, ele vem os óleos de 5 ml. Mas também é um kit bem interessante que dá para trabalhar já blends com ele e também dá para você utilizar. Esse kit aqui, ele é um kit que você também pode parcelar em 3 vezes sem juros, e ele fica
3 de 251,66. Então, tem todos esses kits, como eu falei para você, é o investimento que você vai fazer na sua empresa e na sua saúde, principalmente, para você também utilizar. Então, eu gosto de finalizar sempre com uma frase, né? E eu quero trazer aqui para vocês. Não permita que mentes pequenas te convençam que você sonha grande demais. Então, esse é o momento de você acreditar nos seus sonhos, de você fazer acontecer, como eu sempre falo, de você trazer essa experiência aí para a sua vida e, principalmente, cumprir a missão de trazer mais saúde para as pessoas que você convive e também para a sua casa. E essa é uma empresa que dá para você implementar aí na sua rotina e que vai fazer história com você, tá? Então, convidar vocês, né, quem tiver o interesse de fazer parte da equipe, de implementar os óleos essenciais na sua rotina, com seus conhecidos, no seu consultório, pode me chamar no WhatsApp e falar comigo no privado. Vai ser um prazer, né, te ajudar a fazer esse cadastro. Se você tiver alguma dúvida, poxa, eu fiquei na dúvida em algumas coisas, eu queria saber para poder eu decidir. Pode me perguntar, tá? Vai ser um prazer estar tirando essa dúvida de vocês e conversando um pouquinho mais. E aí vai ser um prazer ter você aí na minha equipe para a gente estar interagindo, trocando figurinhas, né, e trazendo mais ainda esse bem-estar para mais pessoas.